Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre baseline no SQL Server. Antes da gente começar, se você tem interesse em receber dica técnica do banco de dados SQL Server, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog, se cadastra lá e então toda terça-feira eu vou mandar no seu e-mail as dicas técnicas para que você possa aprender mais sobre esse banco de dados. Aproveita e corre porque nós já estamos na dica 24 das 30 que nós vamos disponibilizar. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala de administração do banco de dados é ter ali um perfil para que você possa comparar como estava e como está agora o desempenho do seu ambiente. É muito comum você ouvir um usuário de aplicação dizendo, olha, ontem funcionava e hoje parou de funcionar. Ou na semana passada funcionava muito bem e agora está extremamente lento. Principalmente quando você começa a administrar um ambiente de banco de dados, você precisa traçar qual é o perfil, qual é o comportamento padrão daquele ambiente para que você então possa identificar qualquer desvio que exista ali para identificar um problema logo na sua raiz. Esse processo ou até um próprio documento é chamado de baseline. Nada mais é do que reunir informações de alguns contadores principais ali do seu ambiente para que você possa traçar qual que é o padrão de cada um desses contadores. E aí quando você receber a pergunta ou a afirmação de que algo estava funcionando e parou de funcionar, o porquê parou de funcionar, basta olhar ali o seu baseline, ou seja, qual que é o comportamento padrão daquele ambiente, e aí olhando naquele exato momento em que você está avaliando, você já vai conseguir bater o olho e identificar se ele está dentro ou fora do que é esperado para aquele ambiente. E aí quando você identifica esse desvio em um contador específico, você já consegue canalizar a sua análise e identificar a causa raiz desse problema de uma forma muito mais rápida, muito mais eficaz. Além disso, o baseline te ajuda também a monitorar o ambiente. Uma vez que você já traçou o perfil dele ali, você já sabe o que é padrão de consumo daquele servidor, daquele ambiente de SQL Server. Se você acompanha diariamente os contadores daquele ambiente, você consegue já rapidamente ali identificar quando existe algum acréscimo ou decréscimo do consumo de algum recurso. Significa que tem alguma coisa acontecendo ali que está fora do padrão. Então ele serve tanto para você conseguir identificar o que está causando um problema histórico, como também em tempo real identificar uma possível alteração do ambiente para que você possa tomar uma ação o mais rápido possível. Se você tem ali um ambiente de banco de dados com consumo médio de memória entre 80% e 85%, e a da CPU entre 30% e 40%, você já sabe que esse é o padrão do ambiente. Vamos dizer que todos os dias, por volta das 11 horas da manhã, você consegue notar, através do seu monitoramento, que o consumo de CPU começa a ultrapassar ali os 50% do servidor, por volta das 11 até o meio-dia, todos os dias. Se você não tivesse um baseline, se você não tivesse ali um perfil traçado do seu ambiente, você não conseguiria identificar que nesse horário das 11 às 12 você está tendo uma sobrecarga do uso da CPU, porque você não teria com o que comparar. Então o baseline vai te ajudar com isso, a identificar em que momento do dia está acontecendo ali um desvio dos contadores, para que você possa, nesse exemplo, olhar ali das 11 ao meio-dia, o que está executando, o que está consumindo recurso a mais, para que você possa tratar e então deixar o seu ambiente estável o tempo todo. É claro que desvios no comportamento ali de alguns contadores é algo normal de acontecer, principalmente quando a gente fala de um ambiente de banco de dados. Porém, com o baseline, com esse comparativo do monitoramento, você consegue identificar picos que estão se repetindo e aí sim isso pode representar um problema. Uma outra função bem interessante do baseline também é te ajudar na projeção de novos ambientes. Vamos imaginar aqui que você tem uma aplicação com um banco de dados e essa mesma aplicação ela é utilizada por vários clientes diferentes com o mesmo formato ali de banco de dados. Como você já tem um baseline do seu ambiente de banco de dados, ou seja, você já sabe o quanto consome de recurso, o quanto você precisa de hardware, em uma nova implantação desse ambiente parecido, você já sabe através do seu baseline quanto vai consumir em média ali aquele ambiente e com isso você já consegue projetar o hardware necessário nesse servidor novo
para atender a demanda da sua aplicação. Existem várias formas e ferramentas para se montar um baseline, por exemplo, o Data Collector dentro do próprio SQL Server. Mas existe uma forma padrão que você consegue aplicar tanto em ambientes mais antigos, com o Windows Server mais antigo, 2008 por exemplo, como também nos novos. Então é um formato genérico que você consegue trabalhar para montar um baseline. É claro que quanto melhor for a ferramenta, mais detalhada, melhor vai ser o seu baseline. Mas de uma forma padrão, você consegue através do Perfmon, o Performance Monitor, que é uma ferramenta que existe dentro do próprio Windows, você consegue identificar ali quais os contadores que você deseja monitorar e através dele salvar essas informações dentro de um banco de dados, por exemplo, e aí através de alguns relatórios, lendo esse banco de dados com a coleta dos indicadores, traçar ali o perfil através de gráficos e de uma forma mais intuitiva você poder identificar o que está acontecendo no ambiente. Falando um pouco sobre quais contadores você deve ter dentro de um baseline, você pode considerar alguns aí que são essenciais para que você possa ter um panorama geral do que está acontecendo. Está falando aqui sobre memória, consumo de CPU, escrita e leitura em disco por segundo para você conseguir identificar qual é a capacidade, qual está sendo o desempenho do seu disco, tanto para ler quanto para escrever dados, o número de conexões que existem no seu banco de dados, qual que é o page life, ou seja, o tempo de vida do dado na memória do seu banco de dados, e algumas outras informações também mais voltadas para banco de dados, como o crescimento do log transacional, o número de transações executadas. Esses eu acredito que são os principais que você deve ter, não pode faltar dentro do seu baseline. Mas é claro, existem outros que você pode utilizar, vai depender de ambiente para ambiente, da sua necessidade para aquele determinado cliente, e aí você consegue formatar ali quais contadores você precisa para fazer essa coleta e depois, posteriormente, gerar ali o seu monitoramento, o seu baseline através dos gráficos. Agora eu vou mostrar aqui como que você pode criar através do Perfmon uma coleta desses contadores que eu coloquei que são os essenciais para você formar um baseline eficaz e também como você pode visualizar essas informações através de um dashboard no Power BI. Nós iremos utilizar o Performance Monitor. Então, dentro do servidor, você vai lá em Iniciar e vai digitar Perfmon. Ele vai aparecer aqui, o monitor de desempenho, ele vai aparecer aqui para você, em português ou inglês, não tem problema. Você vai clicar e ele vai abrir essa tela aqui para você. Talvez você já conheça, talvez não. Ele é muito comum no meio da TI, né? Então, talvez você ainda não tenha tido nenhuma experiência, você vai conhecer agora. Quando você clica aqui em desempenho do sistema, por padrão, ele já deixa um contador rodando aqui, que é o consumo de CPU do servidor ou da máquina que você está avaliando. Então, é através dessa ferramenta que nós vamos montar aqui o nosso baseline. Primeiro, nós vamos vir aqui em conjunto de coletores de dados. Por quê? Você tem a opção de acrescentar aqui, ao clicar aqui no maisinho, você vai nesse desempenho do sistema que está rodando aqui em cima, que fica de forma padrão, e você pode adicionar aqui o contador que você quiser para que ele fique rodando e coletando as informações. Mas nós queremos que o Performance Monitor despeje esses dados dentro de um banco de dados para que a gente possa fazer uma leitura posterior dessas informações. Então, para isso, nós vamos criar ali um conjunto de coleta e aí esse conjunto de coleta, ao iniciar, ele vai gravar os dados para a gente. Então, eu venho aqui em conjunto de coletas de dados, venho em definido pelo usuário e vou clicar aqui com o botão direito, novo, conjunto de coletores de dados. Eu já tenho um aqui criado, que é o que eu vou utilizar, por exemplo, para vocês, mas eu vou mostrar aqui como que cria um do zero. Então, eu venho aqui em novo, ele vai abrir para a gente essa janelinha. Aqui eu vou dar um nome qualquer, que é o nome que vai ficar do meu coletor aqui dentro do Performance Monitor. E aí nós temos duas opções. A primeira é criar aqui a nossa coleta baseada em um modelo que já exista pré-definido no Windows, que é o recomendado inclusive aqui pela ferramenta. Ou se você já conhecer um pouco mais, saber exatamente quais indicadores você quer coletar informação, você pode optar por esse criar manualmente. E aí você vai ter que selecionar item por item que você deseja monitorar. Se você utilizar essa aqui que já é recomendada, que é um modelo que já é pré-existente, ao avançar ele vai listar para você aqui 4 modelos
que são cada um para um fim específico, para determinados contadores específicos, mas que na maioria das vezes já atende a sua necessidade. Então, por exemplo, se você optar aqui pelo performance do sistema e der um avançar, ele vai falar para você onde você quer salvar esse arquivo, por padrão, e aí qual que é o usuário que vai executar. Quando você conclui, ele cria aqui a coleta para você, e ao clicar em Performance Counter aqui dentro, ele vai listar todos os contadores que fazem parte daquele modelo padrão de performance de sistema. Então, ele vai coletar aqui informações de processo, do disco, do processador, qual que é a performance do ambiente, do processador, informações referentes à memória, a transferência de rede, taxa de rede e assim por diante. Escolhendo aquele que é pré-definido, ele já vai trazer aqui uma série de contadores legais, bacanas, para que você possa acompanhar. É útil, e se você ainda não conhece a fundo os tipos de contadores que você pode colocar, eu sugiro que você comece por esse aqui e vá avaliando, dependendo ali do ambiente, o que você precisa acrescentar ou o que você vê que não é mais necessário e que você pode tirar. Depois que você escolheu aqui quais são os contadores que você deseja, caso você queira acrescentar algum, você vem aqui em adicionar, ou quiser remover, vem em remover. Aqui embaixo é o formato que você vai salvar esse log, ou seja, essas informações que estão sendo coletadas. Por padrão, ele vem num formato binário, mas você pode escolher aqui alguns outros, inclusive o próprio SQL. Eu já vou mostrar mais adiante como que a gente faz para salvar no SQL. Aqui você está dizendo qual que é o intervalo que você quer que esse coletor fique pegando essas informações. Então, por padrão, ele aqui vem com 1 segundo, ou seja, a cada 1 segundo ele vai coletar essa informação. Você pode aqui aumentar para quanto você quiser, inclusive mudar para minutos, horas, dias e semanas. Geralmente faz sentido você colocar aí no máximo por minutos, né? Dependendo do contador ali é por segundo, mas você ter um contador ali por mais de horas, por mais de dias, por exemplo, não faz muito sentido, na minha opinião. Mas, enfim, cada ambiente tem um perfil, talvez você tenha alguma necessidade específica e aí você pode alterar aqui. E você pode também delimitar aqui o máximo de amostragens que você quer coletar para esses contadores. Você dá OK e pronto, mas note que ele está configurado com os contadores que você deseja, com o tempo de coleta de amostragem que você deseja, para salvar onde você configurou, porém, ao selecionar aqui, ele está desabilitado, porque está vendo que ele está aqui, ó, pendente para iniciar? Então, toda vez que você cria, ele não começa a coletar por padrão, então tenha atenção a isso. Depois de criado, basta você clicar aqui e ele vai iniciar essa coleta. Então, ó, nesse momento ele já está coletando, porém ele está salvando em um arquivo, tá? Ele está salvando nesse caminho aqui que eu pré-determinei aqui na minha coleta. Eu vou parar esse cara porque era só para mostrar aqui para vocês como que faz a configuração. E agora eu vou partir para o que eu já deixei configurado. Eu criei aqui um conjunto de coleta chamado Baseline SQL. Então, basicamente, ele vai coletar para nós aqui algumas informações que eu comentei inicialmente com vocês nessa conversa nossa. Aqui ele traz um geral, uma descrição ali padrão, que você pode escrever, configurar do jeito que você quiser, ou detalhar o que você está coletando, ou deixar que vem padrão mesmo. E aqui tem algumas palavras-chave do que você está monitorando e assim por diante. Tem algumas configurações aqui bem legais, por exemplo, quando você quer agendar para que determinado horário você quer que rode e assim por diante. Mas dependendo do caso, você deixa rodando o tempo todo, dependendo do ambiente, você deixa ali só no horário comercial e assim por diante. Vai depender aí do ambiente que você está administrando. Quando eu venho aqui dentro no Performance Counter desse Baseline SQL que eu criei, ele tem algumas diferenças em relação ao que a gente acabou de montar ali juntos. Qual que é a diferença? Aqui eu listei somente os contadores que eu desejo. Então eu quero ver qual que é o desempenho de gravação de disco por segundo, leitura de disco por segundo, e notem que eu selecionei apenas o disco D. Por quê? Porque o meu banco de dados que eu vou fazer as verificações, que seria entre aspas o meu banco oficial, estão alocados no disco D. Então eu posso filtrar apenas o disco que eu desejo. Pedi também informações do consumo de memória, o consumo de CPU e pedi 3 contadores internos do SQL Server, o crescimento de log, o número de conexões e a expectativa de vida das páginas de dados na memória. Aqui está a grande diferença. Após escolher todos esses contadores,
eu pedi para o Performance Monitor salvar esse log no SQL Server. Então eu escolhi aqui a SQL Server, pedi para ele salvar esse log a cada 10 segundos, ou seja, coletar essas informações a cada 10 segundos. E ao escolher aqui SQL, notem que abriu essa opção aqui embaixo da origem da fonte de dados. Então, se eu deixar aqui no binário, veja que ele fica desabilitado. Ao mudar para o SQL, ele habilita, e aí aqui eu vou colocar o caminho de onde eu desejo que essas informações coletadas sejam despejadas, sejam armazenadas. O que é esse nome que está aqui? Para você conseguir fazer a conexão entre o Performance Monitor e o banco de dados, você vai precisar criar uma conexão ODBC. Então, eu venho aqui nas conexões ODBC, venho em DSN de sistema, e aí eu vou criar aqui uma conexão ODBC com o meu banco de dados. Selecionar aqui o configurar, basicamente eu vou dar um nome para essa conexão, vou colocar aqui o caminho da minha instância, vou colocar as informações aqui de usuário e senha para fazer o login nessa minha instância. Vou escolher qual que é a base de dados que eu desejo despejar essas informações, então eu criei essa base lá sem nada dentro. É apenas um database vazio para que ele possa receber essas informações. Escolhi aqui o padrão de linguagem em inglês e dei um concluir. Testei, beleza, a conexão foi concluída com êxito, ou seja, o meu ODBC está criado corretamente com o meu ambiente de banco de dados para despejar em um banco de dados específico as informações. Então, ao voltar aqui, eu pego esse nome que eu configurei, SQL 2017, e coloco esse nome aqui. Pronto. Ao startar esse baseline SQL, ele vai começar automaticamente a coletar a cada 10 segundos aqueles contadores que eu escolhi e salvar essas informações dentro do SQL Server. Eu já fiz esse procedimento aqui um tempo anterior para conseguir coletar as informações, e aí dentro do banco de dados existe aqui o meu DB Baseline, e ao startar o Performance Monitor daquele que eu acabei de configurar, o Baseline SQL, automaticamente ele já cria aqui 3 tabelinhas dentro desse banco que eu escolhi para começar a despejar essas informações. Resumindo, essas 3 tabelas elas armazenam quais são os contadores que você escolheu e quais são os valores que estão sendo coletados desses contadores. E aí, através desse simples select, eu consigo reunir as informações aqui que eu coletei enquanto deixei aquele coletor de dados rodando e coletando aqui as informações do meu ambiente. Então, eu tenho aqui agrupado por tipo de contador que eu desejo, o horário da coleta, qual que foi a ordem da coleta e o valor que foi coletado daquele contador naquele momento. E assim por diante de todos os contadores que eu escolhi lá, que eu mostrei anteriormente. Então, com todas essas informações, eu já consigo ter uma base das informações para montar aqui agora os meus gráficos, para conseguir traçar um perfil do ambiente, para ter o meu baseline ali de início de administração do ambiente do cliente. Como que eu posso visualizar esses dados aqui de uma forma melhor para que fique mais claro o que está acontecendo no ambiente? Eu posso criar N formas de visualizar esses dados de uma forma mais intuitiva. Posso criar gráficos no Excel, posso ter algum painelzinho que fica lendo essas informações e gerando um gráfico para mim, num browser, por exemplo. Tem alguma ferramenta de terceiro que pode ler também essas informações e gerar gráficos. Eu vou utilizar aqui um exemplo com o Power BI, que é uma ferramenta da própria Microsoft. Ela tem a versão desktop que é gratuita e você consegue utilizar ela de uma forma bem tranquila e bem intuitiva, é facinho de acompanhar através dela. Como você pode ver, eu já tenho aqui algumas páginas com alguns gráficos que estão lendo aqueles dados que foram coletados, que eu mostrei agora no Select, e transformando isso em um gráfico, para que fique mais fácil a visualização e você possa identificar o que está acontecendo. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui, ele está me mostrando o consumo de memória durante o período que eu fiz aquela coleta. Esse de baixo, ele está mostrando para mim o consumo do processador. Então, eu posso ver que a memória ela teve um aumento aqui gradativo, mas na média ela fica ali entre 60% e 80%. Já aqui embaixo, a CPU, eu vi que ela teve alguns picos. Então, ela começou devagar, depois ela teve um pico aqui para 60%, abaixou, depois outro pico e depois foi caindo. Nessa outra tela eu tenho a informação da gravação de disco por segundo e do capacidade de leitura de disco por segundo que o nosso disco atingiu. Então eu também consigo
através desses gráficos, facilmente identificar alguns picos e ver o que está acontecendo, ver se isso acaba se tornando algo frequente naquele horário e assim por diante. Nessa terceira página, eu tenho aqui os contadores de expectativa de vida da página de dados na memória e também o contador de número de conexões ativas dentro do meu ambiente aqui de banco de dados. Nessa última página, eu estou reunindo todos os contadores em uma só vez. Então, através dela, eu consigo ter um panorama geral do meu ambiente, desses contadores que eu acabei de configurar no meu baseline, e tendo uma fotografia disso agora, digamos que esse aqui fosse o meu ambiente oficial, tem uma fotografia dele. É claro que aqui está recortado apenas um período ali de alguns minutos que eu peguei para fazer essa coleta e mostrar aqui para vocês. Mas digamos que esse exemplo fosse de um dia inteiro. Eu consigo identificar momentos do dia ali que teve pico, que teve queda, onde se manteve e ter de uma forma bem simples, bem rápida, uma visualização total do meu ambiente ali para identificar algum possível desvio. É de extrema importância que você monte o baseline no momento em que você inicia a administração do ambiente do seu cliente. É através desse baseline inicial que você vai poder aprofundar a sua análise e identificar problemas de uma forma mais eficaz. Esse controle pode ser colocado em todos os ambientes em que você administra. Isso vai te ajudar a ter um controle maior e, claro, mais agilidade também nos seus atendimentos e identificação de causa raiz de problemas. E no início da minha carreira, quando eu comecei lá atrás, há 10 anos atrás, a trabalhar com banco de dados, eu tinha o meu baseline, só que eu fazia ele de uma forma um pouco manual, mas eu tinha ali as informações que eu precisava. Com o passar do tempo, com mais conhecimento e experiência também, o meu baseline se transformou em algo mais automático e de mais fácil controle ali da minha parte, sem requerer tanto esforço da minha parte, para conseguir monitorar. Então eu recomendo que você que está começando a trabalhar com banco de dados agora, faça o seu baseline, monte ali e através do que você aprendeu aqui, fazendo esse baseline junto comigo, que você possa já iniciar o trabalho como DBA, sabendo do que você precisa monitorar e tendo um monitoramento eficaz, tendo com o que comparar ali o ambiente para manter a qualidade e o bom desempenho dele. Agora que você já sabe qual é a real importância de se ter um baseline para comparar ali o ambiente, coloque em prática, crie o baseline onde você estiver administrando e você vai ver que isso vai te ajudar muito na administração desse ambiente. Esse é um tipo de situação que você só aprende com a experiência. No vídeo de hoje eu falei sobre o que é um baseline, qual é a sua importância, como montar um baseline ali básico para que você possa administrar um ambiente. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu curtir, o seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!